Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo Seminário de Ciência da Religião Aplicada, que é um evento discente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Antes de tudo, a gente gostaria de começar com uma homenagem aos 40 anos do Programa de Pós-Graduação de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, que serão completados este ano, e também a homenagem aos 10 anos da Associação de Cientistas da Religião lá do estado do Pará, que foram completados no ano passado. Além disso, gostaríamos de fazer os agradecimentos aos órgãos e pessoas que fizeram possível esse evento. Então, a própria Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC de São Paulo, a Amptecre, a Editora Paulus, ao Frank Sarski, a Ana Maria Rapazzi, ao Caio Martins Locke, ao Odair Pantelão, Sérgio Rezende e a Andréa Bisuli de Souza. Antes de qualquer coisa, faz-se necessário a gente explicar por que esse evento foi pensado como um seminário e não como um simpósio, né? A diferença de um seminário para um simpósio é que o seminário tem como objetivo seminar novas ideias. Então, vocês vão perceber, pela característica dos papers que aqui serão apresentados no dia de hoje, que são todas discussões bastante novas, são todas discussões muito autorais, são de fato pensamentos que estão aí na ponta da crista do que a gente está pensando por ciência da religião, não só no Brasil, mas no mundo. A ciência da religião aplicada, dentro do âmbito da ciência da religião, é uma novidade, porque a nossa área, historicamente, é uma área muito acadêmica. Então, pensar em ciência da religião enquanto uma profissão, enquanto algo que a gente devolve para a sociedade, e não apenas como pesquisa, mas como uma forma remunerada de ganhar dinheiro fazendo ciência da religião, é uma coisa que está sendo pensada há poucas décadas no âmbito mundial. Então, por conta disso, quando a gente pensou esse programa, quando a gente pensou esse evento há 2 anos atrás e fomos conversar com o professor Frank Sarski, chegamos à conclusão que seria mais interessante pensarmos ele num formato de seminário, ou seja, para que a gente plante essas sementes, né, e a gente possa discutir isso aqui entre o público que está presente, do que simplesmente como um simpósio. E foi até por conta disso que o formato do evento foi pensado da forma como ele foi pensado, ou seja, é um evento onde as pessoas apresentam os seus trabalhos e depois a gente abre para que o público se manifeste, seja fazendo perguntas, seja dando comentários, seja dizendo que concorda ou discorda. Esse é um ambiente realmente em formato de fórum, ou seja, o trabalho é apresentado, mas a parte mais rica desse evento é a participação do público, a participação de vocês a respeito do que aqui vai ser apresentado. Além disso, é importante a gente comentar que, embora eu, a Sabrina e o Matheus, que somos discentes ainda do programa, sejamos os organizadores, não somos nós quem selecionamos os papers, os trabalhos que aqui estão sendo apresentados. Isso às vezes não fica muito claro para as pessoas. As pessoas acham que porque nós somos os organizadores, somos nós que estamos selecionando e estamos dando o aval. Na verdade, é um conjunto de doutores em ciência da religião, espalhados pelo Brasil inteiro, que são os responsáveis pela seleção desses trabalhos. Então, quando um trabalho é submetido através da plataforma da PUC para ser apresentado aqui no Sencrea, esse trabalho ele é encaminhado com autoria oculta para 2 destes 6 pareceristas que estão nessa lista, que são a doutora Clarissa de Franco, da UFABC, o doutor Clóvis Eco, da PUC Goiás, a doutora Daniele Pinheiro, da Universidade Federal da Paraíba, o doutor Federico Pires, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o doutor Reiberli Horácio, da Unimontes, e a doutora Sandra Duarte de Souza, da Unesp. Então, são essas as pessoas que avaliaram os trabalhos, são essas as pessoas que selecionaram com os trabalhos que seriam apresentados aqui hoje. Não fui eu, não foi o Matheus, não foi a Sabrina. E esse é um seminário que tem algumas questões de fundo. Então, a primeira questão de fundo é a questão da ciência da religião e do ensino religioso. É comum, por visto, de que as graduações em ciência da religião no Brasil foram criadas para atender uma demanda de formação de professores de ensino religioso não confessional, que muitas pessoas achem que ciência da religião é sinônimo de ensino religioso. Quando, na verdade, a ciência da religião e o ensino religioso têm histórias próprias. É claro que elas convergem em alguns momentos, é claro que hoje o ensino religioso é o carro-chefe de contratação de cientistas da religião no Brasil, porém, é importante a gente ter isso claro, que o ensino religioso não é sinônimo de ciência da religião. A ciência da religião, ela tem outras aplicações profissionais para além do ensino religioso, e é importante para que nós, formados em ciência da religião, tenhamos claro de que a gente precisa galgar outros terrenos de atuação profissional para além do ensino religioso.
Além disso, existe também a questão da relação assimétrica com a teologia. Por que a gente fala isso? Atualmente, a ciência da religião e a teologia são uma mesma área de avaliação, porém, grande parte dos programas de ciência da religião no Brasil foram fundados por teólogos. Isso faz com que, até hoje, ainda exista uma predileção por contratação de pessoas com formação teológica nos programas de ciência da religião. A gente pode citar, por exemplo, o caso da Universidade Federal de Sergipe, onde aconteceu há 2 anos atrás a visita do MEC para a avaliação do programa deles, e essa visita do MEC exigiu que eles contratassem uma pessoa com graduação de teologia para dar aula no programa. Esse tipo de exigência não acontece no contrário, ou seja, quando se faz a avaliação de uma graduação de teologia, ainda a gente não tem uma cobrança de uma contratação de um cientista da religião. Então, esse tipo de coisa também precisa ser discutida aqui pelos cientistas da religião para que, de fato, exista uma isonomia entre as duas áreas, essas duas áreas fazem parte de uma mesma área de avaliação. E, além disso, o terceiro ponto é a questão da não identificação dos cientistas da religião de formação como cientistas da religião. Então, é muito comum que, no nível da graduação, as pessoas que possuem a licenciatura em ciência da religião se apresentem profissionalmente como professores de ensino religioso e não como cientistas da religião. E, no nível de pós-graduação, as pessoas se apresentam como a graduação que elas têm. Então, por exemplo, eu sou graduado em jornalismo, fiz mestrado e doutorado em ciência da religião. Quando perguntam qual é a minha profissão, eu falo que eu sou jornalista e não cientista da religião. Então, a gente também tem um problema de identidade da ciência da religião no Brasil, que também acaba tendo um pano de fundo do porquê que a gente pensou que esse evento seria importante. Além disso, o professor Silas Guerreiro, na última edição do SENCREA, do ano passado, ele perguntou, né, a gente está lutando contra alguém ou com quem? Essa é uma discussão que é muito importante, e isso apareceu no texto de introdução a esse evento, que vai ser publicado nos anais, né, do segundo SENCREA, no texto do Fábio Mendia, quando ele fala sobre a questão da competição com outras áreas. Isso acontece com outras áreas das ciências humanas, mas isso ainda é muito tímido dentro da ciência da religião. O que isso significa? A gente precisa começar a identificar e buscar aliados nas outras ciências humanas, mas como uma forma de competição mesmo, ou seja, uma forma de cooperação competitiva, ou seja, a ciência da religião desenvolvendo seus métodos, as suas teorias, criando os seus saberes, mas esses saberes não só numa via de mão única, ou seja, nós pegando coisas da antropologia, nós pegando coisas da história, nós pegando coisas da sociologia, mas nós também devolvendo coisas para a sociologia, nós também devolvendo coisas para a história, nós também devolvendo coisas para a antropologia. Então, esse tipo de relação, ele precisa também ser mais estimulado dentro da ciência da religião. Bom dia também para todos e para todas. Complementando o Fábio, uma questão que outra organizadora do evento, que é a Sabrina, a gente conversa já tem alguns anos, de que a gente precisa também fazer relações com outras áreas que talvez estejam numa condição parecida com a nossa. Por exemplo, biblioteconomia, relações internacionais e vários outros exemplos, né? A gente, às vezes, fica tentando parcerias com áreas que estão numa situação bastante assimétrica em relação à nossa. Isso, claro, tem vantagens, mas eu acredito que se a gente busca mais parcerias com áreas que estão numa condição próxima da nossa, isso tem mais possibilidades de uma ajuda mútua, uma ajuda mais sincera, mais direta de ambos os lados, né? Por fim, nessa edição do SENCREA, a gente vai ter uma série de temas que serão abordados. A gente mudou o formato do ano passado. O ano passado a gente tinha um fórum temático só sobre a questão da área da saúde. Nesse ano a gente deixou o tema livre. E a pluralidade de temas que vão ser debatidos no evento desse dia foi bastante interessante. Então, a gente vai ter trabalhos sobre análise do discurso na área, a gente vai ter observatórios de religiões, trabalhos falando sobre a questão do currículo, sobre a questão das associações profissionais, sobre ciência da religião aplicada ao jornalismo, ciência da religião aplicada ao direito e também sobre ensino religioso. Então, bom evento a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Eu gostaria de chamar para fazer parte da mesa o professor Frank Sarsky e também o Alex Mendes.
Então, bom dia. Este evento especial por ser o segundo seminário desse tipo, né? Já tem uma pequena série. A partir do ano que vem vamos ter uma instituição, né, institucionalizar este evento, e eu espero que vai dar continuidade por muito tempo, porque é realmente um tema altamente relevante e abre muitas possibilidades para reflexões, não apenas no sentido das preocupações imediatas do doutorando ou mestrando, no sentido como eu posso recompensar toda a minha mensalidade que eu gastei durante 4 anos. Claro, é uma pergunta muito importante, mas tem outras perguntas por trás, e eu vou falar um pouco sobre essa questão. Primeiro, gostaria de agradecer os organizadores e organizadoras deste evento. Gostaria também de mencionar particularmente o Fábio Stern, por causa do seu envolvimento constante, consistente, de alto nível em todos os momentos que a gente procura ele. Ele dá muita coisa para o programa, eu acho que isso é recíproco, a gente dá muita coisa para ele e ele dá muita coisa para nós. Então, ele está construindo de maneira inteligente uma carreira que começa por aí, em nosso programa, e vai dar continuidade, com certeza, com tudo que ele está adquirindo aqui. Ele trabalha com 2 revistas, uma International Journal, trabalha com este nível altamente interessante, internacional, prestando um serviço muito importante. É a única possibilidade que tenho para realmente mencionar isso publicamente. Agradeço muito, Fábio, por sua contribuição. Bom, meu tema hoje aqui é um pouco provocante. Eu gostaria de ser breve e convidar vocês para uma conversa depois dessa primeira reflexão. Biograficamente falando, eu vou falar, o tema será uma crítica epistemológica à abordagem do Udo Tveruschka, que hoje desempenha um papel de um protagonista daquilo que ele mesmo chama ciência da religião prática, ou ciência prática da religião, melhor assim, ciência prática da religião. Eu conheço o Udo Tveruschka há muito tempo, devo muito a ele me convidou para vários projetos interessantes. Eu convivi com esta abordagem dele, apesar de 2 textos anteriores publicados nesse livro. Eu já tinha colocado algumas coisas sobre como eu penso a ciência da religião aplicada. E aqui eu faço já questão, chamo sua atenção para a nomenclatura. Eu critico aqui a ciência prática da religião, mas eu defendo a ciência da religião aplicada como 2 paradigmas diferentes. Então, aqui eu critico o Tveruschka, não significa que eu não estou com simpatia sobre a questão por trás, né, a aplicabilidade, pensar um pouco além, ou bastante além dos muros da academia. Mas isso tem que ser feito de maneira honesta, de uma maneira que não põe em risco a integridade da nossa disciplina. Eu fiquei um pouco alarmado, na verdade, quando eu recebi o último texto do Tveruschka, onde ele aperfeiçoou sua abordagem. Esse texto será publicado, um pequeno artigo na nossa enciclopédia Ciência da Religião, que está em andamento. Eu reli esse texto 2 vezes, também ele foi traduzido, então cortei um pouco o texto e acho que essa abordagem eu não posso mais defender. Eu acho que ele tem seu mérito por ter iniciado um debate importante, mas não desta maneira. E eu só vou explicar um pouco porque eu acho que é problemático como ele aborda essas questões. Então, são 2 coisas aqui. O Ibope, o impulso que ele emitiu, mas as questões da consistência epistemológica. Eu vou radicalizar um pouco minha crítica, antecipando, eu acho que ele está traindo elementos constitutivos da nossa disciplina. E a gente tem que prestar muita atenção que essa discussão não ganha uma dinâmica e depois a gente fica com uma tensão entre aquela ideia do Tveruschka, todo mundo está copiando, citando, sem olhar entre as linhas ou até nas próprias linhas para entender onde são os potenciais problemas e falhas, né? Então, obviamente, eu vou radicalizar um pouco, vou cortar, vou ter uma leitura seletiva, e por isso
depois a gente tem que discutir um pouco sobre minha abordagem meio radical aqui. Eu vou primeiro fazer um curto resumo dos elementos do Udo Tvorushka, para aqueles que não leram esse artigo, que fica no compêndio, né, como o primeiro capítulo da última sessão, Ciência da Religião aplicada, chama-se, no compêndio. Mas ele faz questão, o Tvorushka, chamar isso de ciência prática da religião. Então, essa é programática, essa nomenclatura, e eu vou explicar em que sentido. Primeiro, o Tvorushka não tem pretensões pequenas. Ele apresenta sua abordagem como a ruptura com aquilo que ele chama escola velha, old school, da ciência da religião. Como ele apresenta isso? Como se fosse uma ruptura de um paradigma, no sentido do Kuhn. Então, ele até alude a conceitos kuhnianos, falando sobre ciência normal. Ciência normal quer dizer, a ciência da religião desenvolve um status quo, uma maneira de trabalhar. Isso merece uma virada por uma nova abordagem. E ele defende sua abordagem não como um mero apêndice da disciplina, nossa disciplina, ou um mero apêndice da nossa disciplina, mas uma abordagem radicalmente nova, que fica no terceiro lugar, ao lado da ciência da religião sistemática e ciência da religião histórica. Bom, primeiro, essas pretensões são ambíguas, por um lado. Por outro lado, ele realmente apresenta uma coisa nova, e eu acho que essa coisa nova é problemática. O que ele não percebe com tanta clareza, ou pelo menos não exprime no seu texto, é de que ele tem aquilo que ele atribui à ciência da religião prática já existe há décadas, talvez mais do que um século na nossa disciplina, nada novo. Vou falar um pouco sobre isso primeiro. Então, ele fala a ciência da religião, ciência prática da religião, tem um caráter intertransdisciplinar. Né? E essa transdisciplinaridade dá conta à pluridimensionalidade do nosso objeto. Bom, isso vocês aprendem no primeiro semestre. Né? Nada novo, a gente trabalha com isso, a gente sabe se a ciência da religião apropria-se de várias disciplinas, subdisciplinas ou disciplinas auxiliares. Então, nesse sentido, aquilo que ele coloca como algo novo não é novo de jeito nenhum. Uma segunda questão é a questão do nosso objeto. Ele critica abordagens que se concentram apenas nas produções das religiões da grande tradição, dos protagonistas religiosos, da elite religiosa. Ele fala isso é apenas um elemento, uma camada, e a gente tem que voltar ou se concentrar no mundo vivo dos sujeitos religiosos. Também nada novo, gente. Isso é uma questão com a superação da fenomenologia da religião, que trabalha com essas afirmações dos virtuosos religiosos, com o vencimento do chamado paradigma interpretativo, que traz consigo disciplinas como a fenomenologia sociológica, a sociologia fenomenológica, a abordagem do Peter Berger e Luckmann, a etnometodologia e outras disciplinas, exatamente essa preocupação. A gente vai olhar para os leigos também, talvez mais fortemente, lá acontece a religião. E estatisticamente, muito mais do que na elite que representa uma camada de 5% no mundo. Então, isso, claro que a gente assina essa ideia, acho simpático, o Tvorushka tem razão, mas ele tem razão como todos os outros cientistas da religião que defendem exatamente essa mesma ideia. E vocês trabalham, muitos de vocês, pesquisa de campo, trabalham com esse nível. E se a gente olha para a ciência, ele mesmo cita, para a nossa disciplina, temos o Wilfrid Cantwell Smith, que muitos anos atrás, em 1959, fala sobre a chamada personalização da ciência da religião. E ele fala aqui exatamente isso, né, que ele critica o foco exclusivo nos deuses, doutrinas e instituições religiosas e exige uma maior atenção na vida religiosa das pessoas comuns.
Mais do que isso, o Smith quer reservar a sigla cientista da religião para aqueles pesquisadores que fazem justiça ao fato que nosso objeto encontra-se na vida humana. A gente pode ir mais para trás, 1899. Eu estou descobrindo este colega holandês, o Cornelis Petrus Thiele, que na verdade já responde muitas questões que supostamente são novos ou ainda não respondidas. E ele fala em 1899 claramente que nós são 111 anos antes do lançamento da obra de Tverushka que a gente incorpora os resultados e insights de diferentes disciplinas preparatórias, né? E assim por diante. A gente pode fazer um levantamento desse tipo, o texto será publicado, vocês podem dar uma olhada, inclusive nas notas de rodapé. Alguns dos textos são livremente acessíveis através de um portal chamado Internet Archive. Vocês podem lá procurar os textos, são escaneados e são disponíveis, particularmente aqueles que foram publicados mais do que 100 anos atrás, porque não tem mais direitos autorais. E nossa disciplina é muito bem representada lá, né? Bom, o que é novo no caso do Tverushka, né? Primeiro eu vou relembrar, acho que a nomenclatura ciência prática da religião é sintomática, ele mesmo faz uma alusão etimológica e fala que esta palavra prática, assim, na sua origem, alude à transformação e mudança. Transformação e mudança, né? E esta transformação e mudança, a ciência da religião incentiva essa transformação e mudança, não na nossa área de pensamento, mas na prática social, política. E por isso a ciência da religião, o cientista da religião engajado nesse sentido, no sentido do Tverushka, desenvolve normas, modelos e tarefas organizacionais para a ação no sentido sociopolítico. A ciência prática da religião, portanto, faz um esforço para reagir contra problemas urgentes induzidos pelas religiões, pacificando, citando Tverushka, pacificando, humanizando e restringindo conflitos no mundo religioso e em relação a respeito da relação entre religião e sociedade maior. Tverushka cita como exemplo, são as únicas citações vagas e muito gerais, como fenômenos ou casos que necessitam uma intervenção, fenômenos como fanatismo religioso, radicalismo, fundamentalismo, terrorismo, escravidão e supressão das mulheres. Todos esses tópicos cabem naquilo que Tverushka, com referência ao CMS Gustav Mensching, chama erros na religião. Para Tverushka, a crítica a religiões, ou às religiões, nesse sentido, pode se referir à procura do Johann Gottfried Herder, filósofo da segunda metade do século XVIII, por uma porta dos fundos do relativismo cultural. Essa foi a preocupação do Herder, buscando uma saída do relativismo cultural que ele tinha percebido naquela época, que levou o filósofo alemão a postular que os estudantes da época deveriam não apenas apreciar fenômenos culturais admiráveis e amáveis, devem também identificar o que neles é repugnante, hediondo e depreciativo, e aprender a odiar e desprezar tais aspectos indesejáveis. Baseado nesses princípios, o Tverushka expressa sua esperança de que a ciência da religião prática, ou ciência prática da religião, promovesse realidades melhores no futuro. Alguns dos problemas implícitos nas afirmações de Tverushka são imediatamente óbvios e nem necessitam um raciocínio baseado na filosofia e da sociologia da ciência para serem identificados. Já uma primeira leitura do seu texto chama a atenção para o fato de que Tverushka menciona algumas zonas problemáticas dentro e acerca da religião, fundamentalismo e assim por diante, mas nem as operacionaliza
e nem concretiza, mediante exemplos, o trabalho de um cientista prático da religião. Em vez disso, provoca perguntas como as seguintes: o que qualifica uma constelação problemática relacionada a uma religião? Onde termina a certeza subjetiva de um fiel de que sua religião representa a verdade e deve ser seguida sem concessões, por um lado, e onde começa aquilo que Tveruschka chama o fundamentalismo? Quer dizer, ele não operacionaliza. Em que consta a competência de um cientista da religião para identificar zonas de conflito? Ou ele pergunta, não tem outras pessoas que são melhores do que nós? Cientistas políticos, pessoas que estudaram serviço social e têm o olhar exatamente nesse caso. Como seria uma formação de um cientista da religião equipando um cientista da religião com esse tipo de competência? Como se justifica uma intervenção? O que exatamente significa a afirmação de que um cientista contribui para um futuro melhor? Futuro de quem? Quem se beneficia com a intervenção? Perguntas à primeira vista. Independente dessas dúvidas, percebe-se no texto de Tveruschka uma unilateralidade de argumentação, favorecendo a perspectiva da sociedade maioritária, negligenciando a possibilidade de que a opressão de uma religião pode ser interpretada também como um problema político ou ético, justificando, na lógica do autor, a intervenção de um cientista prático da religião. São apenas algumas questões. E não tem muito tempo aqui, depois na discussão, posso trazer milhões de exemplos onde isso é impossível, o que ele sugere. Vou trazer um exemplo que recentemente achei muito sintomático. Vou ler para vocês. Em 1991, o professor de estudos da religião e da antropologia da University of Boston, nos Estados Unidos, Frank Corum, estava realizando pesquisas de campo em Trinidad, onde tinha fechado amizades com alguns xiitas, integrantes de um grupo específico dentro da minoria islâmica na ilha. No início do mês Muharram, época do calendário islâmico particularmente importante para os xiitas, e momento de celebrações polêmicas por causa da prática de autoflagelação, os sunitas, maioria dentro do Islã, da ilha, articularam publicamente fortes críticas aos costumes dos xiitas. Na busca de uma autoridade disposta a apoiar a causa xiita, os amigos do Corum o procuraram com o pedido de se articular em prol da legitimidade das festividades. Inicialmente, hesitante, Corum finalmente cedeu e se pronunciou via rádio e televisão em defesa dos xiitas. Quando voltou à ilha em 1997, Corum foi novamente confrontado com a disputa intra-islâmica. Desta vez, porém, foram os sunitas que buscaram o pesquisador, solicitando uma declaração de acordo com as críticas às festividades xiitas. Devido à importância de uma relação construtiva com as duas facções islâmicas, Corum decidiu de se manter em silêncio, reassumindo sua postura de indiferença diante dos objetos da sua pesquisa. O caso acima relatado é sintomático para as múltiplas armadilhas que esperam para um cientista prático da religião, condicionado para abordar pontos nevrálgicos do mundo religioso. As falhas da abordagem de Tveruschka, porém, vão além das dificuldades indicadas até aqui. Este segundo nível de problemas tem a ver com o rompimento de Tveruschka com normas metateóricas que são válidas para qualquer área acadêmica, inclusive, ou talvez mais ainda, para a ciência da religião. Eu defendo aqui a hipótese de que o abandono destes princípios, de fundo, coloca o patrimônio intelectual da nossa disciplina em xeque e danifica a integridade intelectual da nossa comunidade científica. Eu vou agora abordar esse segundo nível. Talvez vocês já tenham uma citação. O Tveruschka usa esta citação para buscar uma autoridade que poderia apoiar ele nessa abordagem. E não é um nome
desconhecido que ele cita aqui. E ele fala que exatamente essa situação dá força a ele, né, elaborar uma ciência prática da religião. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura oposta e ser mais cautelosa com aquilo que ele cita, né? Eu chamo a atenção aqui os aspectos mais centrais que eu gostaria de destacar, e aqui vai ficar claro o que estou falando, né? Eu vou citar algumas coisas apenas, né? A citação é um pouco mais complexa, mas o que é realmente relevante para nós é o seguinte: Bourdieu, em 2002, fevereiro, de um artigo mensal no Le Monde Diplomatique, fala: nós temos que trabalhar conforme as regras científicas para gerar e aperfeiçoar um conhecimento engajado. É preciso uma erudição comprometida. Para ser um cientista verdadeiramente e legitimamente engajado, é preciso transformar conhecimento em conhecimento engajado. Porém, adquire-se um conhecimento desse tipo apenas através de um trabalho científico orientando em regras e normas das ciências. Eu gostaria, eu salientei já, coloquei em negrito o que é relevante para mim aqui. Nessa ótica alternativa, leitura alternativa, diferente do Troska, destaca-se a exigência de que um cientista trabalhe conforme as regras científicas. B, que o conhecimento assim elaborado necessita uma transformação para que ele se torne um conhecimento engajado. Trata-se de duas operações distintas, tanto em termos de funções heurísticas, quanto no que diz respeito à sua sequencialidade. Por que essa leitura? Eu me inspirei, na verdade, em um artigo bem conhecido, bem velho, de um filósofo da religião, sociólogo da religião, Hans Reichenbach, que em 1938 lança um texto onde ele faz a famosa diferenciação, que é sempre citado, muito frequentemente citado, entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação. Mais tarde, no final dos anos 60, vem um outro grupo de autores que acrescentam um terceiro contexto, chamando ele o contexto de utilização. Três contextos. Contexto da descoberta, isso é o lugar onde os problemas científicos tornam-se conscientes, onde o pesquisador se inspira para trabalhar cientificamente. Este trabalho científico é posterior, em um contexto da justificação. Este contexto da justificação tem uma outra lógica. Ela não é pragmática no sentido cotidiano, ela é teórica, tem determinados princípios, que eu vou citar alguns aqui para deixar claro que aquele clima acadêmico que nos domina quando nós trabalhamos como cientistas da religião é a tentativa de se distanciar da plausibilidade imediata dos problemas e da lógica do cotidiano. Aquilo que aparece um problema em nosso engajamento necessário no cotidiano não é um problema científico necessariamente. Isso, para citar um exemplo, a concretizar um pouco, é bastante abstrato para vocês com certeza, mas vários de vocês devem se lembrar, chegando aqui com uma boa ideia de um projeto, e no primeiro semestre, curso de Wagner e outras pessoas, o orientador, transforma essa pergunta que vocês têm imediatamente relevante, talvez para você, como membro de uma comunidade religiosa, ela se transforma e é visto no sentido diferente, no sentido da ótica teórica, conforme as exigências e o status quo do conhecimento produzido pela comunidade científica em que vocês buscam inserção. Primeiro, buscar problemas. Eu tenho aqui, no texto que eu citei, eu tenho essas duas coisas aqui. Vou citar um pouco, cortando as coisas, talvez depois, se quiserem, eu posso citar mais algumas coisas aqui. Primeiro, o contexto de descoberta. Como a cientista da religião pode ter-se consciente de uma
uma dissonância cognitiva de um problema. São 5. O mais nobre, eu diria, já mais científico, é a estrela no meio. Uma pessoa leu já muita coisa e percebe que, dentro da discussão acadêmica, é um desiderado. Alguma pergunta ainda não foi discutido ou suficientemente esclarecido. Então, você já tem uma inserção no estado da arte que você traz para a academia. Esta é mais tranquilo porque não precisa muita tradução para a lógica da ciência da religião. Os 4 outros possibilidades aqui, por exemplo, eu vou citar 2, por exemplo, outras disciplinas. Aqui foi falado a relação, né, com outras disciplinas. A teoria da escolha racional, por exemplo, é uma questão que é discutida na economia primeiro, depois na sociologia, e depois a gente apropria-se dessas questões, traduzindo essas teorias na terminologia conforme a lógica da ciência da religião. Questão da globalização, questões das migrantes, e assim por diante. Tem várias discussões em outras disciplinas que podem nos inspirar. O segundo, isso talvez mais importante, o que eu acho que o Prushka tem muito a ver com isso, talvez instâncias sociais também, cotidiano particular. Você tem um problema com seu vizinho, que é uma igreja. Você detesta esta igreja. E você quer saber quem é esta igreja. Com este ódio que você chega aqui, estou exagerando muito aqui, com este ódio que você chega aqui, obviamente não é uma questão que você pode trabalhar de um projeto. Ela necessita um distanciamento, uma tradução. Ou, caso contrário, muitas pessoas chegam aqui de maneira romântica, né, elogiando o próprio mestre que fundou um movimento ao qual você pertence há décadas, e a maneira como você quer estudar este mestre não é adequada do ponto de vista da nossa atitude de ateísmo ou agnosticismo metodológico. Não funciona desta maneira. Tradução é importante. O governo, isso acontece muito na Alemanha nos anos 70, ela estava muito preocupada com a chegada da cientologia, né? A igreja da cientologia. É uma religião, não? É uma questão política, porque tem a ver com imposto e o papel social, mas tem também a ver, obviamente, com a questão definitória. O que é uma religião? Quais são os problemas, né? Então, aqui necessita, eu preciso pelo menos mais 5. Eu sei que você está já exagerando, 1 minuto que significa 10, mas eu vou limitar de 5. Aqui é a mesma coisa, né? E agora o contexto da justificação. Aqui você é obrigado a se distanciar. Tem determinados critérios. Isso não é uma coisa que a ciência da religião inventa. Eu tenho aqui no texto, vou publicar aqui, com a ajuda do Fábio, várias citações, como a ciência em geral, né, é definido como um sistema de afastamento. Este afastamento é uma conquista histórica. A ciência torna-se um subsistema específico, se emancipando da influência das igrejas e da política. Nós precisamos um lugar onde a política está deixada para fora para pensar livremente, para ganhar conhecimento que não é influenciado por um pragmatismo imediato. O Prushka quer derrubar esse muro. Ele quer quase que o cientista da religião entre engajadamente, pesquisa engajadamente com esse problema na cabeça e depois já fornecendo modelos para influenciar o mundo, inclusive as religiões. Isso é o terceiro momento. O terceiro momento depois da elaboração das soluções diante de problemas científicos. E aqui temos 2 níveis de aplicação. Uma aplicação implícita à nossa herança cultural histórica da ciência da religião como uma disciplina que já é crítica desde seu início. A ciência da religião é só possível porque ele se distancia, o cientista, o pensador, se distancia da sua própria religiosidade. A iluminação a crítica à religião, o distanciamento, é uma das sementes da nossa disciplina. Quer dizer, e aqui temos
temos se você trabalha com um grupo pequeno, religioso, um grupo que sofre polêmicas no cotidiano, você faz um trabalho honesto, contextualizando os dados, e você levanta dados não acessíveis para um público, seu trabalho é politicamente relevante. Isso chama-se advocacia. Como chama esse termo? Eu citei esse termo, advocacia, eu diria, involuntária. Ela é implícita no nosso trabalho. Tem um termo técnico aqui, vou depois buscar. E o segundo lado é a questão como nós podemos, eu vou trazer aqui já, quais são as áreas, esse levantamento é fundamental, eu acho que o seminário está fazendo isso, em que o cientista da religião deve trabalhar, e quais são as competências e nossa obrigação de formar cientistas da religião nesse sentido. Né? Este gráfico será publicado, não é suficiente, tem muito mais do que isso. O próprio Tverushka cita alguns. A área de saúde, por exemplo, ainda não entra aqui, foi o tema, última vez, do SEMCREA. Tem várias outras áreas que necessitam o trabalho de um cientista da religião, mas ele, conforme a citação do Bourdieu, sempre tem que manter a sua integridade como cientista da religião enquanto está trabalhando, produzindo material para o público, dentro, eu diria, de uma área relativamente isento de interesses externos que poderiam influenciar nosso trabalho científico. Eu gostaria que vocês relessem, talvez, o artigo do Tverushka para entender um pouco minha preocupação. Eu acho que Tverushka não tem ideia dessa diferenciação entre contexto de descoberta, contexto de justificação, contexto de aplicação. Eu, na verdade, não sei direito o que ele quer, porque ele está tão revoltante contra o paradigma velho. Eu estou defendendo esse paradigma velho, que eu acho ele é velho e atual como é sempre, é uma grande conquista, é nosso diferencial. Abrindo a mão a esse diferencial, a gente pode fechar as portas. Tá? Bom, muito obrigado, depois a gente intensifica um pouco nossa discussão. Obrigado. Pessoal, para segurar um pouquinho as perguntas e as manifestações, a gente vai fazer a apresentação agora do Alex Mendes, da Universidade Federal de Goiás. E daí, após a apresentação do Alex, a gente abre para a primeira rodada de comentários, perguntas, enfim. Daí vocês comentam já a apresentação do professor Frank e a apresentação do Alex Mendes, ok? Então, passo a palavra para o Alex Mendes. Não, mas... Senta aqui, então. Aquele olho na nuca, ainda não. Quantos minutos eu tenho? 15. Bom dia. Meu nome é Alex Mendes, eu sou professor, professor de língua portuguesa e inglesa. Eu tenho mestrado em letras e linguística pela UFG. E o meu interesse pela ciência da religião nasceu muito cedo na minha carreira acadêmica, porque eu conheci e fui casado com uma pessoa que trabalha com isso há mais de uma década. Então, as leituras sobre ciência da religião sempre estiveram na mesa da minha casa, papéis, livros e livros e mais livros, e eu fui me interessando por esse assunto de uma maneira muito profunda até. Primeiro, por uma razão técnica, por me ocupar como revisor e também como crítico de não sei quantos artigos, uma tese de doutorado, também uma dissertação de mestrado dessa pessoa, e
também por me interessar por causa da minha formação. Eu sou analista de discurso, eu estudei análise de discurso de linha francesa, que eu apresento aqui para vocês. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Análise de discurso de linha francesa, né, de inspiração Foucaultiana. Então, essa dinâmica de como a ciência funciona, para que ela funciona, de que modo ela se estabelece, isso sempre foi uma coisa muito, uma coisa muito do meu interesse. Eu tenho uma predileção muito grande pela arqueologia Foucaultiana, a arquegenealogia Foucaultiana, em que ele descobre como que se dá a gênese dos discursos e de que forma esses discursos se organizam para se tornarem saberes e, por fim, saberes científicos e dentro de uma linha progressiva. De uma forma geral, o meu encontro com a ciência da religião prática se deu por meio de leituras, mais leituras, até que um dia eu esbarrei nisso, né, e a minha proximidade com pessoas que praticam, né, até certo ponto, não prática no sentido que ele disse, mas pessoas que estudam a ciência da religião, me fez pensar a respeito disso, né, como que a ciência da religião pode se tornar realmente um campo profissional. Então, eu trago as minhas contribuições. São contribuições de uma área que não é a área de vocês. Então, eu não me obrigo a saber tudo que vocês sabem, eu não tenho interesse também em aprender tudo, eu não posso, não tenho esse tempo. Mas, assim, é com muito respeito que eu adentro a casa de vocês para poder falar um pouco a respeito das coisas que vocês dizem, os discursos que vocês põem em circulação e de que forma isso tem a ver com o desenvolvimento do campo de vocês como um saber, né? Isso é o que me interessou mais, como a ciência da religião se desenvolve como saber, né? Então, depois de algumas pesquisas, de longos anos de pesquisa, mas principalmente de uma pesquisa mais aprofundada nos últimos meses, eu consegui construir esse paper, que vai ser publicado nos anais, mas assim, e essa reflexão que eu trago aqui para vocês. Então, aqui eu apresento o meu campo de atuação, a análise do discurso. Em seguida, eu faço uma pequena ressalva a respeito do corpus que eu analisei. Ao longo desses 10 anos, eu tenho lido as coisas que vocês têm escrito, né, as coisas que têm sido ditas a respeito da ciência da religião dentro e fora do Brasil. Mas, para escrever esse paper, eu me ative a certas obras para poder, né, assim, ter um alicerce a respeito do que dizer, de como dizer essas coisas. Né? Então, aqui eu deixo claro também que a análise de discurso, ela, de forma nenhuma, ela faz parte do corpo teórico científico da ciência da religião, mas nada impede que a análise do discurso tome qualquer forma de saber como objeto da sua análise, da sua abordagem, né? Então, assim como, né, os teóricos que eu estudo tomaram certos campos do conhecimento humano, os saberes desses campos, sobre essas coisas, sobre a existência humana como objeto, eu tomo a ciência da religião, não a religião como em si. Foi até uma anotação que eu fiz enquanto eu ouvia o professor aqui, é o seguinte: vocês não esperem que eu tome a religião como objeto, não, de maneira nenhuma, né? Eu tomo como objeto a ciência que toma a religião como objeto. Então, essa é a minha proposta, né? Então, eu não pretendo recortar a religião como um fenômeno, etc., nada. Isso só acontece quando uma ciência se ocupa da religião. Eu tento me ocupar da ciência que se ocupa da religião, né? O meu domínio de objetos é a ciência da religião e não a religião em si. Então, isso aqui são uma série de coisas uma série de apontamentos que eu fiz sobre a ciência da religião. A ciência da religião se apresenta epistemologicamente estável e organizada. Foi isso, assim, os discursos da ciência da religião a mostram como uma ciência de verdade, né? Como ela tem uma autonomia frente a outras ciências humanas, né? Ela possui metodologia de pesquisa, análise e interpretação de dados própria, que não impede, no entanto, que ela compartilhe com outras ciências de outros ferramentais. Aí, nesse caso, a gente tem que parar para pensar como que é a ciência, né? A ciência, ela não vai se definir por ter um objeto pluridimensional. Então, a ciência da religião, ela não tem que se preocupar se eu posso entender a religião como uma série de coisas, como um objeto que pode ser visto por vários saberes ao mesmo tempo. Não.
eu acho que a ciência da religião tem que se preocupar com o quê? Com ela ter um status de ciência, independente de se compartilhar ou não ferramental, de pesquisa, abordagens ou qualquer coisa com qualquer outra ciência, né? Então, como o exemplo disso, por exemplo, você pode ver não tem um campo de saber que toma qualquer corpo humano como um objeto pluridimensional, a medicina. A medicina, ela toma o corpo humano em seus diversos aspectos, né? Físicos, químicos, biológicos, e nem por isso ele deixa de ser um campo centrado nos seus objetivos práticos e científicos e sistemáticos. O fato de você poder olhar para um objeto de diversas formas não significa que não possa ter uma ciência que se ocupe disso. Então, aí eu falo a respeito do campo da ciência da religião na América Latina, né, e como eles se organizaram, né, e essa coisa da nomenclatura de ciência da religião no singular ou no plural. A ciência no singular e as ciências no plural. Isso é uma coisa que me interessou bastante, porque como eu estudo discurso, as formas de enunciação são muito importantes. Se eu enuncio sobre uma coisa de um determinado modo, aquilo com certeza ele pode adquirir um status de verdade. Nós vamos falar exatamente sobre isso daqui a pouco, né? Essas relações entre verdade, saber e poder. Porque é uma coisa que o conhecimento científico ele entra num jogo, né, de relações dentro da existência da sociedade. Então, se você tem ciências da religião, você tem uma configuração em que várias ciências estudam esse mesmo objeto comum, todas elas de um determinado ponto de vista. E se você tem ciência da religião, você tem um campo autônomo. Então, isso é uma coisa que também se apresenta. Isso. Aí isso, né, que eu acabei de dizer. Então, eu acho que o ponto de vista pelo qual nós temos que mostrar as coisas aqui é o ponto de vista do Brasil. Acho que é o mais acessível para nós nesse momento, né? O Brasil e a América Latina tem mais a ver com o que nós estamos fazendo aqui, porque a ciência da religião é um campo de informalização. Todo campo científico é um campo de informalização. Para explicar isso para vocês, eu teria que explicar o que é, a partir do ponto de vista Foucaultiano, como que se estabelece o que é ciência, né? A ciência, a partir do ponto de vista Foucaultiano, ela tem um outro conceito. Deixa eu adiantar aqui para frente. Por acaso, essas coisas funcionam melhor quando eu não estou usando. Tá? Então, aqui. Então, eu fico falando a palavra saber e ciência ao todo o tempo como se elas fossem sinônimos, elas não são. Todo saber é uma forma de se ter um domínio de objetos pelos quais se pode falar sobre eles. Então, qualquer coisa pode ser um saber, uma religião pode ser um saber sobre um determinado tipo de coisa, porque ela possui um domínio de objetos, ela autoriza os sujeitos a falar sobre aquilo. Só que ela não do modo como a ciência faz, né? A ciência, ela é uma positividade, ela tem uma formalização própria, ela tem um sistema de verificação e ela está caminhando para atingir um objetivo máximo, que é o limiar de formalização, que para Foucault significa a ciência se transformar numa espécie de linguagem universal para alguma coisa. Né, que é uma coisa que é um vir a ser da ciência. A ciência ela nunca alcança isso e, na verdade, quando ela parece estar perto de alcançar, ela pode ampliar seus horizontes, recortar novos objetos e começar do zero aquilo ali. Então, a ciência ela tem essa coisa, essa característica de ter, né, ela ser uma positividade, de ela ter um sistema de verificações, de ela ter uma forma de uma lei de construção de proposições que é próprio. Isso que é uma coisa científica. Né? Então, se você tem um campo que olha o objeto um domínio de objetos, que a religião não é um objeto em si, ela é um domínio de objetos. Dessa forma, então, você tem uma ciência. Então, existe a ciência da religião. Não precisa ser ciências, não precisa ser várias ciências, cada uma dando um pouquinho de si. Né? Ela existe. Né? As ideias que eu trago a respeito da formalização e resistência
essa dinâmica, né, entre ciências e ciência, que ela faz parte, ela é um questionamento interno da área de vocês, ela é um problema que vocês têm que resolver de alguma forma, não sei como, mas eu acho que é uma coisa dada a vocês, cientistas da religião. Fora do campo científico, fora do campo acadêmico, vocês têm ainda a resistência dos grupos religiosos institucionalizados, né, leigos, eruditos ou não, porque todos esses grupos têm uma certa resistência àquilo que os cientistas trazem de contribuição quando eles estudam, né, as formas de religião, os fenômenos, as manifestações de modo geral. Voltando novamente ao campo institucionalizado, né, tem a forma como o Ministério da Ciência e da Tecnologia ele vê, né, essa coisa. A CAPES, por exemplo, ela olha, né, as ciências, né, no plural. Ela não olha o campo como uma ciência da religião, mas como ciências, e, de alguma forma, ela cria relações com a teologia que são, até certo ponto, né, um pouco indesejadas para quem quer praticar certo tipo de ciência dissociada, né, do saber religioso de uma forma direta. Há outras coisas, como, por exemplo, a atuação dentro das próprias religiões, ela é feita por pessoal próprio, né, das religiões, ela não tem outras, não há um pessoal externo da ciência da religião que pode vir para dentro das religiões, ajudar os teólogos, as pessoas que estão ali dentro a se compreender, a se desenvolver. Não há isso. Eu acho que as religiões têm o seu pessoal erudito formado, né, para trabalhar com eles. A exclusão de cientistas da religião de sua própria área também é outro problema, porque os cientistas da religião não voltam para dentro da própria área para trabalhar dentro dos campos que já estão postos para o trabalho, dentro dos programas de pós-graduação, ou dentro das graduações, ou dentro de qualquer outro lugar onde possa se ensinar a respeito de religião de maneira científica, quer seja em nível de graduação ou pós-graduação, né? Então, aí eu falo um pouco a respeito das práticas discursivas de subjetivação na formação dos cientistas da religião. Acho que, acima de tudo, o discurso de vocês tem que resolver logo esse negócio entre ciência e ciências da religião, que é admitir que esse campo tem uma singularidade, que eu acho que isso aí já é uma coisa que é extremamente positiva para todo mundo, né? E aqui eu coloco o meu conceito de discurso, né, como prática, né, como uma série de regras históricas determinadas que podem construir, né, regras para iniciação, podem criar sujeitos autorizados. A ciência da religião tem isso há muito tempo, porque ela tem mais de um século de existência, então ela já há muito tempo ela autoriza os seus cientistas a falarem as coisas. E a entender a ciência da religião como um saber científico, né, dentro dos quais você tem um domínio de objetos que é recortado de forma única e que a ciência da religião dá conta de entender esse domínio de objetos sem exatamente depender de conceitos das outras ciências, mesmo que se precise de teorias nesse ponto, mesmo que se precise, às vezes, entender a sociologia, a antropologia de alguma forma. Isso é uma coisa muito interessante, porque o nascimento da ciência da religião ele é tão novo, né, quanto ele é tão contemporâneo quanto o nascimento dessas ciências também dentro do campo dos saberes, né, ocidentais lá no final do século XIX, no início do século XX. Isso tudo cresceu tudo muito junto. Então não tem por que hoje você estudar só sociologia da religião, só a psicologia da religião. A ciência da religião existe desde então e produz coisas muito positivas a respeito disso, ainda que sob, né, visões que vão se modificando ao longo do tempo, né. E, por fim, isso eu já falei. Eu trago propostas para uma resistência ética organizada. Eu acho que tudo que o campo de vocês precisa é de uma proposta de resistência a uma série de institucionalizações que cercam o saber da ciência da religião por todos os lados e talvez impeça o seu desenvolvimento correto como ciência, ou então os seus saltos, né, a sua
profissionalização, ou então para outros efeitos, né? Às vezes nem sempre a profissionalização é tudo que a ciência busca, mas também o seu crescimento e a sua individuação como ciência. Eu acho que isso é muito importante a gente pautar por isso, né? As propostas para uma resistência ética organizada passa pela guiar-se pela economia discursiva da verdade, né? Que sabendo que todos os poderes instituídos eles têm uma relação com os saberes e alimentam a economia discursiva da verdade por meio deles. Então, um poder ele hoje só se exerce se ele tiver um saber por trás dele, um saber que diz que aquilo é útil, que aquilo pode acontecer, que aquilo vai afetar os indivíduos de tais e tais maneiras, e por isso colocado dentro de uma dinâmica de compreensão da sociedade de um modo melhor, e os saberes parecem estar todos ligados numa existência ética da humanidade, pelo menos em tese. Então, guiar-se para essa economia discursiva é muito importante. A profissionalização de qualquer campo, ele vai precisar da anuência desses poderes. Então, a única forma de se convencer os poderes institucionalizados de que precisa existir determinadas profissões ou determinados campos profissionais, ou que eles têm uma certa relevância, é pelo exercício da verdade. E isso só se dá também através dessa dinâmica da construção desse caminho por meio, né, do desenvolvimento do próprio saber. E isso vai se dar pela constante, né, constante repensar de suas formas de atuação científica, divulgação de resultados e capacitação de pessoal autorizado. Essa palavra pessoal autorizado ela é muito interessante, ela está dentro do conceito de sujeito, você só é sujeito de um determinado saber se você é autorizado para isso, né? Então, e finalizando, né, a autonomia também ela precisa ser de fato reconhecida. A autonomia da ciência da religião ela precisa ser reconhecida. Para terminar a minha fala, eu quero ler o parágrafo final do paper que eu construí, que ele fala assim: a ciência da religião tem de se estabelecer como a principal produtora de conhecimento válido e respeitável sobre a religião, pois não recai sobre si as limitações de cada campo científico específico, que você já conhece, a sociologia da religião, tem abordagens até que falam de uma economia discursiva da religião por meio de uma economia simbólica. Então, isso pode, sim, ser colocado dentro, né, do escopo da ciência da religião. Nem os pudores teológicos, nem mesmo ainda os constrangimentos teóricos e metodológicos das ideias em voga nos outros campos de ciências humanas. Já é tempo de se propor o contrário daquilo que aparentemente se estabelece, que eu falo a respeito da fala do Fábio ao início, que a ciência da religião não é um campo tão recente assim, que já não possa oferecer contribuições concretas a respeito do seu objeto para apreciação de outras ciências. Já não é mais tempo de se perguntar o que a psicologia, a história, a sociologia ou a antropologia trazem de novidade para a ciência da religião, mas o contrário, como a ciência da religião pode acrescentar, enriquecer ou modificar as outras ciências humanas, já que produz conhecimento de maneira fidedigna e destacadamente autônoma. Ok? Muito obrigado. A gente vai abrir agora para os comentários, perguntas. A gente está filmando isso através da TV PUC, portanto, as pessoas que forem se manifestar precisam vir aqui na frente para poder falar no microfone, tá certo? Então, eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, mas é necessário esse movimento, porque senão o áudio não sai no vídeo. Eu vou começar fazendo os meus comentários, né, como mediador das mesas. Então, sobre a questão do que o professor Frank Sarski apresentou, sobre essa diferença entre ciência prática da religião ou ciência da religião aplicada, a gente percebeu, tanto nesta edição quanto na edição anterior do Sencrea, que existe uma confusão, acredito que em ambos os termos, tanto ciência da religião prática quanto ciência da religião aplicada, em as pessoas só lerem o religião prática e religião aplicada. Então, o ano passado, por exemplo, que a gente estava falando sobre a área da saúde, a gente recebeu algumas propostas de pessoas que queriam demonstrar como que as religiões tratam da saúde e não como que o cientista da religião ou a ciência da religião poderia contribuir para a área da saúde, né? Esse ano a gente também teve algumas submissões que foram também nesse viés, ou seja, uma prática social da religião e não necessariamente a aplicação social da disciplina ciência da religião. E acredito que essa confusão, acho que é grande parte do que o professor Frank quis
elucidar hoje, né, na apresentação dele, mas se fosse possível, eu gostaria que você explicasse um pouco mais por que você considera que o termo ciência da religião aplicada é mais adequado do que ciência prática da religião. Eu entendi que parte do seu discurso diz a respeito do agnosticismo metodológico, de fato, a proposta do Tchoruska, como o professor Frank demonstrou, ela desconsidera em partes o agnosticismo metodológico, e o agnosticismo metodológico é um constituinte da ciência da religião, uma das nossas principais fronteiras disciplinares, né? E se fosse possível, eu sei que você tem uma experiência com turismo no Tibete, como cientista da religião, se você pudesse falar isso para o pessoal que está aqui presente, acredito que seria bastante positivo também. Sobre a questão do Alex Mendes, essa questão de ciência da religião ou ciências da religião, ela não é resolvida nem no exterior. Né? Então, não é uma questão do Brasil, isso é uma questão da nossa disciplina. Os países de línguas germânicas, eles têm isso um pouco mais resolvido, mas ainda assim não é totalmente resolvido, porque se a gente for pegar a Áustria, eles usam o Wissenschaften, né, que seria ciências, e não Religionswissenschaft no singular. Então, esse é um problema grave que a gente tem na área. Acho que foi uma contribuição muito boa a sua, e gostaria que você fizesse um comentário sobre, na sua opinião, como analista de discurso, quais são os reflexos na profissionalização dos cientistas da religião quando a gente tem uma maioria de programas adotando a nomenclatura no plural. Então, se você pudesse fazer esse comentário também, eu agradeceria. Vamos, então, passar para os outros comentários e depois a gente deixa o pessoal responder, tanto o professor Frank quanto o Alex. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, meu nome é Ana Trigo, eu sou doutoranda aqui do Programa de Ciência da Religião. Queria parabenizar os organizadores, eu acho que esse seminário, né, esse encontro, é muito importante para nós aqui que estamos pós-graduandos, né? E, na verdade, eu queria fazer uma pequena contribuição, né? Agradecer as palavras do professor Alex, que eu acho que essa nossa dificuldade em ter um nome institucional único no Brasil, eu acho que enfraquece um pouquinho aqui o nosso trabalho. Mas isso é um caminho que a gente tem que trilhar aí aos poucos, né? Então, além daquela listinha que vocês apresentaram, né, eu acho que seria importante também a gente conversar com os outros programas, né? Porque há defesas contundentes, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, pelo duplo S, né? E nós defendemos tudo no singular. Então, acho que também fazer um network com essas outras universidades que têm os programas de pós-graduação semelhantes ao nosso, também nos fortaleceria. E não só pedir para os professores, né, incluir aí... muitos não se enxergam como cientistas da religião quando vão se apresentar, né, em algumas coisas, mas eles poderiam acrescentar nos seus currículos professor do programa de ciência da religião, porque eles podem não se sentir ainda cientistas da religião, mas eles são os responsáveis pela nossa formação, né, como cientistas da religião. E também o programa, ele tem uma logomarca. Ela pode e deve ser usada por nós nas nossas comunicações. A gente faz comunicações em congresso, né? Então, eu já estou tentando sempre, quando eu faço alguma apresentação em PowerPoint, eu coloco a marca, não só da PUC, mas também de ciência da religião, né? A minha formação é jornalismo, comunicação, então eu acho importante, quando você fixa a marca, você contribui para a disseminação da nossa mensagem. Então, acho que eu gostaria de fazer essa contribuição, de acrescentar que vocês também coloquem, eu acho que senti falta aqui na apresentação, né? Ter a marca do programa, nós temos essa marca, então isso é importante nós também colaborarmos com isso. Mas parabéns pela iniciativa, obrigada. Já pode ficar por aqui. Porque daí não sai na filmagem. Bom dia, sou Fábio Mendia, doutor em Ciência da Religião pelo programa aqui da PUC. E
eu gostaria de fazer uma observação, aliás, um acréscimo ao que foi dito, principalmente pelo professor Uzarski. Eu gostei muito da colocação do professor Uzarski, porque quando eu li o artigo do Torushka, eu não me senti bem. Eu tive a impressão que eu estava lendo o artigo errado. A impressão que eu tive ao ler o artigo, professor, é que ao misturar o contexto da descoberta com o contexto da justificativa, como o senhor muito bem colocou e que me abriu, então, a solução para o problema, é que o Torushka estaria quase que sugerindo que a ciência da religião se transformasse numa religião. Ou seja, no momento que a gente faz, no contexto da descoberta, uma ciência da religião engajada, nós estamos criando uma religião, nem que seja uma religião laica, mas não deixa de ser uma religião, e aí o resultado disso pode ser o contrário do que o próprio Torushka está sugerindo. Ou seja, ele diz que, através do engajamento, nós conseguiríamos uma pacificação, mas, pelo contrário, através do engajamento, nós podemos aprofundar as linhas de clivagem que já existem. Então, quando eu li esse artigo, eu tive todas essas ideias, e o senhor muito bem colocou essa distinção entre os contextos, né? Muito obrigado. Com relação ao Alex, ao artigo do Alex, eu acho muito interessante, e eu reforço a pergunta do Fábio, sobre como, através do discurso, da análise de discurso, você vê justamente as implicações entre o plural e o singular. Era isso. Bom dia, meu nome é Rita Grassi, eu sou mestranda do programa de Ciências da Religião da PUC Minas, não do Rio, embora eu tenha esse sotaque. A minha formação é em Relações Internacionais, e a minha pergunta vai para o professor Frank. Concordo com a sua crítica, embora eu não tenha lido o artigo. Me dá uma sensação de que o cientista da religião passa a ser quase os Estados Unidos da religião, né? Que uma visão parte de um princípio de que a gente sabe o que é certo ou errado e vamos ter que... e também a parte de um princípio de quase um colonialismo, uma visão ocidental. Ao mesmo tempo, eu sinto e acredito numa necessidade de uma ação, né? Num mundo, sim, cheio de conflitos, e eu queria entender, então, de que forma a gente poderia atuar, né? E aí, mais precisamente, no campo das relações internacionais, mantendo o nosso princípio de distanciamento científico e agnosticismo metodológico, e se, de alguma maneira, isso estaria ligado a algum tipo de mediação no diálogo interreligioso, por exemplo. Enfim, obrigada. Tá, eu vou pedir, o professor Frank está pedindo para já responder, então depois a gente faz uma segunda rodada para eles não se perderem, tá certo? Muito obrigado pelos comentários, perguntas. Antes de responder algumas coisas, acrescentando elementos que estão no meu paper, que não tive tempo por causa dessa folhinha que me lembrou de 1 minuto de espaço, né? Depois da metade da minha fala, eu cortei muito assim, com toda razão, Fábio, seu trabalho mesmo. A respeito do discurso, a análise do discurso. Eu gostaria de convidar você no futuro e mandar essas coisas para nós, como a palavra ciências da religião é usado concretamente, porque, na minha opinião, é uma confusão semântica inaceitável. Se tem uma área, chama-se ciências da religião e teologia. Significa teologia não é uma ciência da religião. Se fosse ciências da religião, ele estaria dentro. Então, ele já é expulso. Se não é uma ciência da religião, que eu acho uma mesmo, uma das duas, nossa e a teologia são duas ciências da religião.
Teologia é uma ciência também, outra ciência, mas é uma ciência da religião. Expulso o que significa essa para a teologia. Como ela não se atrapalha com isso, nunca percebeu que, na verdade, você está tirando ela do conjunto das ciências que trabalham com religião. Segundo, quais ciências são? Professor, sociologia da religião, psicologia da religião. Vocês já conhecem esses discursos por minha parte. A sociologia da religião não é uma ciência. Sociologia é uma área de pesquisa dentro de uma ciência. Então, as pessoas que colocam lá o plural de maneira ingênua, você saber se eles têm noção desta contradição linguística. E como eles justificam, que ciências são? Que ciências são? É muito estranho para mim, por isso, não apenas por essas razões. Eu acho que a questão do poder político, que você mencionou, aliás, muito obrigado por isso, é muito importante, a questão mercadológica. Nós temos que, e esta marca que nós deveríamos elaborar, é maravilhoso. O problema é aquela marca que temos lá, aquele homem que está buscando, é horrorosa. Essa marca não serve. Estou com vergonha de mandar essa marca para ninguém. Porque isso também, se fosse a fenomenologia da religião, eu mostraria essa coisa lá na escuridão, alguém está buscando a luz lá no céu. Então, se você tivesse uma boa ideia para nós, faça uma sugestão, a gente aceita com prazer. Bom, agora as questões aqui. Eu vou começar com a Rita. Eu acho que essa questão é fundamental. Porque disciplinar nossa mente para fazer a ciência da religião no sentido controlado, ela é artificial e ela tem uma certa amputação da nossa existência holística, né? Ela nos priva de essa questão você fala ação, mas eu acho que a gente tem que entender que isso é uma grande vantagem por um lado. Aquela palavra que eu procurava aqui chama-se, agora esqueci de novo, eu vou achar, advocacia acidental. Eu vou dar talvez um exemplo mais concreto da minha dissertação de doutorado, minha tese de doutorado. Eu trabalhei com o mecanismo da estigmatização dos novos movimentos religiosos na Alemanha, que em 1970 tinha uma campanha muito feia no sentido particular como cidadão, feia, muito preconceituosa, muito reduzida, uma coisa tipo, o Islã tem a ver com Bin Laden, opressão da mulher, ponto. Desse jeito, com os novos movimentos religiosos. Foi convencional, todo mundo consensual na sociedade. Eu escrevi minha tese sobre entendendo como consciência coletiva sobre isso é mau e tem que ser destruída, esses novos movimentos religiosos, como cultos perigosos e destrutivos, como essa discussão se desenvolveu. Minha tese de doutorado foi dos argumentos do movimento do Osho, do Bhagwan, no tribunal contra a República Federal da Alemanha. Usando minha tese a favor, mostrando que, na verdade, o governo estava perseguindo eles. Quando eu escrevi essa tese, eu não tinha nenhuma ideia, e não quis apoiar ninguém com minha tese. Eu tinha um interesse teórico, empírico, mas eu não pensei em ninguém, apesar das minhas simpatias e antipatias neste mundo bastante complexo. Tem a Igreja Unificação do Reverendo Moon, tem Hare Krishna, tem milhões de grupos que foram colocados nessa categoria, né? O Osho, com um público mais intelectualizado, pegou minha tese e ganhou o tribunal, não por causa da minha tese, mas também por causa da minha tese. Isso é advocacia acidental. Aqui você produz um conhecimento que, posterior da produção, tem um efeito prático, político, relevante para a sociedade. Então, eu acho isso, a gente precisa, talvez, um pouco de paciência. Esse imediatismo do cotidiano, primeiro a gente tem que deixar, faz parte do ateísmo ou do agnosticismo metodológico. Deixa por trás um pouco, suba na Torre do Marfim, acerque-se com os habitantes desta torre, olha para seu problema de maneira diferente, percebe que o problema que você trouxe não pode ser deste jeito, tem que ser reformulado para fazer parte consultiva da discussão coletiva dentro do grupo, da nossa comunidade científica. E depois, o terceiro aspecto, descendo da torre, divulgando
divulgando os resultados, talvez divulgando de maneira inclusive indiferente. Você vai qualquer coisa que você produz honestamente, de acordo com o ethos da ciência da religião, vai ter um efeito. Se você explica o que significa jihad em árabe e para os muçulmanos, você pode mudar o discurso, que reduz o jihad ao pequeno jihad, que é não tão relevante como o grande jihad, que é uma coisa pacífica. Todos esses aspectos que a gente desenvolve e sabe por uma leitura profunda, o público não sabe. Tem uma lacuna, porque esse é outro lado problemático. A Torre do Marfim é hermética. A gente desenvolve discursos altamente sofisticados em termos linguísticos. A terceira tarefa e às vezes algumas pessoas fazem isso, concentram-se, são cientistas da religião, como elos entre a produção e a divulgação. Embora isso é outro problemático também. A gente tem que prestar atenção na divulgação de não perder a nossa reputação. Nós somos homens da mídia. É uma decisão. Se você quer ser homem de mídia, você é homem da mídia. Você pelo menos dentro dos seus pares, soa um pouco estranho que você está sempre na mídia falando. Um exemplo, um colega nosso, o Rodrigo Soares, um colega da teologia que foi embora já para outro lugar, ele foi convidado para um dos programas do domingo, Faustão, alguma coisa. Ele chegou lá cheio de teorias, ninguém quis saber, ele teve que resolver, ele ficou com vergonha, o cara ficou com vergonha até hoje, que tinha aceito esse convite. Então, acho que aqui é importante ter, por exemplo, editoras que nos ajudam para divulgar uma linguagem mais simples, não aquela tese publicar, mas pensar duas vezes como traduzir isso de uma forma mais acessível. Mas eu acho que aqui a gente tem tanta coisa para fazer e nosso efeito não é explorado ainda. Isso falta, eu concordo totalmente. Nós temos que gerar a oferta mais ofensiva, mais clara. Né? Pensando economicamente, a oferta sempre é a primária, não a demanda. A demanda vem depois. Nenhum de vocês tivesse um iPod se a Apple não teria feito propaganda maciça. Né? Bom, desculpe aqui a coisa, mas eu sempre me engajo muito com isso, porque eu adoro esse tema. Acho que foi mais ou menos, outros falam comentários, né? Acho que foi mais ou menos por aí. Por aí, pode ser que alguma coisa eu esqueci? Se não... Alô? Eu pedi para você comentar por que você considera que o termo ciência da religião aplicada é mais adequado do que ciência prática da religião, e se pudesse que você falasse sobre a sua experiência no Tibete com turismo. Bom, primeiro, eu acho que o termo prático agora ele já é definido por Trotsky. Eu não tenho nada contra o termo, tenho um problema com como o Trotsky interpreta esse termo e apresenta a sua abordagem. Eu acho que talvez ficou claro assim quais são as minhas preocupações. A mistura de contextos que tem que ser separados e por isso eles têm um efeito melhor, a nossa mistura. E a questão, concordo totalmente, no momento que a gente começa a se tomar partido para uma das coisas, a religião é um ninho de conflitos internos tão rico, e qualquer coisa, qualquer partido que você toma, você coloca óleo no fogo, petróleo no fogo, vai explodir depois. Melhor ficar indiferente, não apenas por razões práticas do Frank Corum aqui, por outras razões também. Então, aplicação significa, no momento certo, no terceiro momento, como um contexto de utilização. A gente pode também, talvez, falar a utilização da ciência da religião como uma terceira possibilidade, mas eu acho que é feliz que a gente nunca usou muito a palavra ciência prática da religião. A seção do compêndio chama-se exatamente desse jeito. E turismo é uma outra questão. O próprio Trotsky menciona isso, o livro dele, aqui tem alguns textos sobre isso. O turismo é uma das áreas de aplicação. Ensino religioso, turismo, medicina, tem várias. Não foi Tibete, foi Ásia em geral. Tibete nunca foi. Foi um lugar influenciado fortemente pelo budismo tibetano, mas só um entre outros. Turismo é exatamente aqui. Você está lá para transformar uma viagem que pode ser muito superficial pelas impressões que o turista recebe em 20 dias correndo para um templo e uma mesquita para outra, por contextualizar e explicando o contexto.
As pessoas voltam transformadas. Porque a grande questão, e isso talvez a aplicação mais relevante para nós, quando a gente trabalha com ciência da religião durante 2, 3, 4 semestres, a gente se transforma. A gente se transforma não apenas como cientista, mas também como ser privado. Nossa relação com nossa própria religião, nossa existência na verdade absoluta, talvez no início, ela simplesmente não funciona mais depois do mestrado e depois do doutorado. Então, nesse sentido, eu acho que tem milhões de coisas desse jeito, então, a favor da ciência da religião aplicada e a favor da insistência nesse lado, né, com sua ajuda, né, a ajuda do seu time. Tem um delay, né? Isso. Então, eu tenho uma coisa para dizer, um comentário a respeito da fala do professor Usaski aqui. Quando ele fala eu quero fazer esse comentário rápido, porque eu já respondo a minha pergunta. Quando ele fala a respeito da postura do Torushka, que com relação às aplicações da ciência prática, eu acho muito interessante, porque ele acabou de provar, por exemplo, que a ciência ela pode se enveredar por um caminho muito contraditório, igual, por exemplo, é o que pode acontecer, né? O saber que ele alcança um status científico, de repente ele pode regredir a um estado anterior de positividade. Ele vai se tornar alguma coisa prática clínica artesanal, como é o caso da medicina, né? A gente acha que a medicina é toda científica, ela não é, ela usa as ciências em prol de um objetivo, da manutenção do seu domínio de objetos, e nem sempre a ciência ela é aplicada na medicina de maneira correta, nem sempre ela é aplicada como forma de explicar as coisas. Você nunca vai saber por que eles dão carbonato de lítio para um bipolar ou por que o iodeto de potássio fluidifica o catarro pulmonar. Não há até hoje um estudo que prove que isso aconteça por termos científicos. Sabe-se e prática, né? A diferença entre a medicina e um saber prático, um curandeirismo, ela é cada vez menor quando você vai olhando a sua economia interna discursiva. Não quero dizer que os dois sejam iguais, mas que há ainda similaridades entre as coisas. Então, as ciências podem chegar a esse ponto, né? É assim que eu critiquei a filosofia clínica, quando eu conheci. Por exemplo, quando eu cheguei à conclusão de que há às vezes, o excesso de desejo de se transformar um campo em algo praticável, em uma ciência que pode dar retorno, né? De maneira profissional, pode levar a isso também. E responder a primeira pergunta do Fábio, né, que foi colocado, dos dois Fábios, né, que eles perguntaram a respeito do plural e do singular. Para mim, a existência de ciências da religião, ela demonstra o exercício de poder sobre esse campo de outras formas de institucionalização do saber no Brasil. Então, se existem ciências da religião, é porque esse domínio de objetos, gente, foi arrendado e loteado entre várias ciências humanas. Mesmo que não seja para que a religião seja um objeto só delas, mas para que aqui seja, como eu falei, a sociologia da religião, um campo de estudo da sociologia. E um campo que o Fábio mesmo me lembrou que um campo que é muito precioso para a sociologia, porque talvez lá nos programas de sociologia não haja muito interesse em se estudar religião, então eles vêm para cá, para estudar aqui em paz, porque lá não pode. Porque lá também tem outros entraves de origem teórica, metodológica, outras crenças, né? Há um paradigma mais ou menos dominante do pensamento das ciências humanas no Brasil, e esse paradigma dominante, ele repele o objeto, né, esse domínio de objetos a respeito da religião. Ele repele isso, porque a religião ela é vista como se fosse uma ideologia. E todos os conceitos que a gente fala de ideologia é o que? É o oposto da verdade. Então, por isso, o conhecimento a respeito da religião ele é feito num campo fora da antropologia, da sociologia, fora da psicologia, por causa disso. Talvez pela resistência política em se aceitar estudos de religião dentro da sociologia, dentro dos programas de pós-graduação em sociologia, antropologia, filosofia, história, sei lá.
Então, aqui pode se configurar também, em alguns casos, como um lugar, né, que foi arrendado, loteado para esses profissionais poderem estudar religião em paz, até certo ponto. Eu não acredito que essa adoção do termo ciências seja uma confusão, né, no uso dos termos. Ao contrário, ele é utilizado exatamente para não ter que definir com exatidão linguística ou conceitual o que esse campo se torna, como ele funciona. Esse nome ciências já é colocado como uma forma de biombo, como um biombo de seda, que você vê, mas não vê através dele, para que ninguém precise dizer que ali trabalha um campo científico organizado. E a falta de delimitação dos espaços entre essas coisas acontece assim. Na minha experiência, por exemplo, com essa pessoa que eu fui casado, depois que ela entrou no mestrado, um dia ela sentou comigo e falou assim, vamos ao computador que nós precisamos preencher meu currículo Lattes. Tá, e agora, qual que é o projeto que você está desenvolvendo? Aí a pessoa foi me falando todos os dados necessários, aí na hora de colocar as áreas das ciências humanas que ele estava colocando, a orientadora mandou que ele colocasse antropologia cultural religiosa. Por quê? Porque não existia ciências da religião ou ciência da religião, que foi anterior a 2014 que isso aconteceu. E engraçado que quando você podia criar, né, você pode criar uma área e colocar lá, mas ela não era uma das que estavam referenciadas com outros trabalhos. Aí ela fica como se fosse uma tag, um marcador, um campo de pesquisa, mas não é uma coisa que está lá já pronta para você cadastrar, não estava lá pronta. Então, eu acho que há, sim, um sentido político, e quando você adota a nomenclatura ciências da religião, você opta pela posição política de manter a ciência da religião como um campo que foi arrendado, que ele foi fatiado entre pesquisadores de outras áreas afins. Essa é a impressão que os discursos que são colocados, né, em sociedade do campo de vocês me dá como analista. Não estou aqui dizendo uma verdade pronta, nenhuma coisa, mas a análise ela me dá essa impressão, e até um certo ponto de análise, né, essa pesquisa minha ela nunca acabou. Né, eu nunca consegui finalizar isso ainda. Mas até agora, onde eu consegui avançar na minha pesquisa, parece que sim, parece que há essa tendência sim dizer, né, que é, e a proximidade com a teologia ainda reforça isso mais. E aqui eu comento que o professor falou, o professor Ursasky, eu não acredito que a teologia seja uma ciência. Para mim, a teologia é um campo, ela é, acima de tudo, um saber que alcançou seu limiar de positividade. Ela tem uma organização racional, né, uma organização interna, epistemológica, mas ela não é ciência, porque ela não consegue passar os seus objetos e teorias através do crivo da verdade que o conhecimento científico, né, impõe. Né, ela não consegue criar um sistema de verificação constante de proposições, porque ela trabalha com meta empírico. Então, mas assim, isso é uma questão, né, da minha filiação como pesquisador. Há outras formas de se entender o termo ciência, ele é um termo polissêmico, mas de um modo geral, por mais que se entenda ciência como uma palavra polissêmica, ela sempre é centrada nessa questão da verificação, né? Ela foi criada nesse ponto para se separar por exemplo, das artes, né? E das outras práticas, das coisas que são práticas, que têm um caráter clínico ou um caráter, né, metodológico diferenciado. A gente entende ciência como ciência por causa dessa possibilidade de verificação. Assim, vamos pensar a respeito do paradigma das ciências humanas dentro, né, desses programas de pós-graduação em antropologia, sociologia, filosofia de modo geral. Ainda há uma permanência muito grande do materialismo histórico dialético e de certas vertentes do pós-estruturalismo que não entendem a religião como um objeto concreto. Você não pode abarcar a religião como um domínio de objetos, mas ela faz parte de outras coisas, né? Às vezes é vista como... Vou citar um exemplo clássico. Né, a visão de Althusser como um aparelho ideológico de Estado. Né, mesmo que vocês falem aqui para mim 1 milhão de vezes que pesquisaram sobre religião e nunca conseguiram achar essa relação tão direta entre religião e Estado como ele achava. Mas é assim que é visto. Ou então é vista como
um sistema, né, um sistema que faz parte de uma economia simbólica que tem uma certa organização institucional e que se presta a essas coisas. Ora, a religião ela é um saber, a ciência também é um saber, né? O saber é a forma ideal de se organizar o conhecimento dentro daquilo que a gente chama de conhecimento ocidental. Né? Então, a gente tem uma organização, a gente tem um domínio de objetos, a gente tem pessoas que podem falar a respeito desse domínio de objetos, autorizadas por alguma coisa institucionalizada, então é um saber. E esse saber pode alcançar níveis diferentes, né, de graduações epistemológicas, ou é uma positividade, ou é um objeto epistemológico, ou é ciência, ou atingiu uma formalização máxima, como a matemática, por exemplo, que chegou a um status de linguagem, né, que ela nem é mais ciência, ela é uma linguagem, de uma forma de se expressar as coisas. Mas, por um lado, a gente vê o seguinte, que aqui é um campo, a ciência da religião é um campo em que há um certo, aquilo que foi dito pelo Fábio no início, né, uma competição mesmo, e há domínios científicos diferenciados a objetos demarcados em lugares, né, múltiplos, e uma competição para quem vai falar sobre isso, quem vai falar da melhor forma. E como cada uma dessas ciências que loteou o campo, ela não consegue dar uma visão ampla o suficiente sobre isso, elas vão continuar lutando pelo direito de serem ciências da religião, mesmo que isso não faça sentido. Como ele mesmo disse, não faz. Não existe uma subsociologia da religião dentro da sociologia. Isso é impensável. Mas nenhum sociólogo da religião vai se autodeclarar cientista da religião. Ele vai ser sociólogo. Ele vai se falar sociólogo, o psicólogo vai se dizer psicólogo, o historiador vai se dizer historiador. E como hoje já existem cientistas da religião que são enfermeiros, médicos, professores de outras áreas, eles continuam sendo enfermeiros, médicos e professores de outras áreas. Porque não há uma identidade. A identidade, gente, é um efeito do discurso, ela precisa ser, e o discurso ele é uma prática, como assim, ele é uma regra histórica definida para enunciação. Ele tem que enunciar ele tem que enunciar e tem que autorizar esses sujeitos a enunciarem por si de uma vez só. Então, assim, para que a ciência da religião possa de uma vez pular esse limiar, que ela possa sair de um corpo epistemológico que é muito organizado para o status real de ciência. Quem sai daqui tem que sair falando, eu sou cientista da religião. Eu fui médico, mas agora trabalho com ciência da religião, ou eu continuo sendo médico, mas eu quero trabalhar como cientista da religião. Então, muito obrigado. Bom, pela questão de tempo, eu vou ficar te devendo a sua participação, tá certo? Eu vou, então, agradecer ao professor Franco Sarsky e ao Alex Mendes a participarem dessa mesa. A gente vai agora chamar os integrantes da próxima mesa, que são o Matheus Oliva da Costa e a Suelen de Fátima Pereira Bahia. Enquanto tem esse pequeno intervalo, né, que vocês podem aproveitar quem quiser tomar uma água e tal, foi uma questão que foi colocada na abertura, que o Fábio quis deixar para mim, enquanto eu estava fazendo uma coisa lá fora, era uma homenagem que a gente fez, que eu peço a Elaine, por gentileza, que tira uma foto aqui para a gente. Aí eu peço o Rodrigo, e a Suelen já está aqui do lado para vir aqui também, por favor. Vocês vão entender em breve por que eles foram homenageados, mas eu queria entregar aqui para eles, por gentileza, na mão do Franco, uma homenagem que eu e o Fábio fazemos para o programa. Sim, 40 anos de contribuição para a área, os demais professores também, sintam-se também homenageadas, mesmo que as professoras não estejam. Obrigado. Não, muito obrigado. A gente está pensando em fazer um evento no semestre que vem. Aí, se não dá mais, tem que ser um pouco maior. Quem gostaria de nos ajudar para preparar esse evento em homenagem aos 40 anos? Eu faço parte apenas há 20 anos. Não é meu mérito, mas eu aceito em nome de todos os professores, né, que trabalharam. Particularmente, o único que agora está ativo ainda é o Queiroz, o professor Queiroz. Ele merece, quem tem aula com ela, um beijo especial, um abraço especial, né, por causa de 40 anos. Querem tirar a última?
Muito obrigado, Frank. É realmente isso. Sinta-se homenageado você mesmo pela contribuição que eu já te falei pessoalmente, mas eu acredito que você balançou bastante os paradigmas daqui e, ao mesmo tempo, você defende esse paradigma nosso fortalecido da ciência da religião, né? Mas também a todos os professores. E vocês vão conhecer em breve, na quarta comunicação depois da minha, Rodrigo, por favor, e Suelen, eles estão aqui representando uma associação que vai ser falada mais à frente, mas se chama ACREPA, Associação de Cientistas da Religião do Pará. E eu homenageio aqui, vocês dois podem pegar. Agradeço aqui pela contribuição à profissionalização da área, que fique registrado em vídeo e depois na comunicação da senhora ela vai falar com mais detalhes. E realmente vocês vão perceber que é a única associação, muito obrigado, que tem lutado realmente de forma profissional em nome dos cientistas das religiões no Brasil, né? Ela se destaca ao contrário das outras associações que são somente acadêmicas, somente de pesquisa, né? E no mais, pessoal, se vocês quiserem aproveitar, vocês estão aqui na frente também um pouquinho no banheiro, tomar água, a gente volta em uns 10 minutos no máximo. Depois tem um almoço que é mais tempo, tá? Obrigado.